A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temer, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos ler mais 3 capítulos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se aqui no meu canal, aqui no YouTube. Isso vai me ajudar a crescer aqui na plataforma e assim a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curtir, deixar também aí o seu comentário. Tudo isso são formas gratuitas de você trazer engajamento para o vídeo, me ajudar a crescer aqui na plataforma e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Já aproveite e me siga também ali no Instagram. Lembrando que você que recebeu o link compartilhado por alguém, você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Esse já é o vídeo de número 321 e é bem interessante você assistir a partir do 1. Assim, em um ano, você vai ler toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Também eu sempre faço comentários dentro do texto que nós estamos lendo, você vai poder crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor. Para ter acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo e aqui nos cards eu vou deixar o link para você. Bem? Agora então vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, ouve a sua cabeça, é momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos reunidos mais um dia aqui para ler a Tua palavra, para aprender mais de Ti, para aprender a doutrina apostólica e pô-la em prática, Senhor, para a glória do Teu nome. Aprender também sobre o nascimento daquilo que hoje nós conhecemos como a Tua igreja, Senhor. Papai, em nome de Jesus, que possamos guardar todo ensino, todo aprendizado, praticá-lo e ver assim prosperar o nosso caminho. Peço que o Senhor venha também abençoar a vida de todos os teus filhos e filhas que estão fazendo esse plano de leitura. Abençoe a vida, a casa, o lar, a família dessa pessoa, para a glória do teu nome, que assim seja. Amém. Amém, amados? Vamos então para a leitura de hoje. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Na verdade, eles vão se doer porque Jesus continuava sendo pregado, anunciado, porque recaía sobre eles a culpa da sua morte e até também por ciúme, por inveja, porque estavam acostumados a ser o centro das atenções. Continue. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. Veja a diferença. Pedro era outro homem agora. O mesmo Pedro que negou conhecer a Jesus com medo da morte,
agora está pregando abertamente, falando abertamente de Jesus diante daqueles que crucificaram a Jesus e os haviam prendido e podiam fazer com eles a mesma coisa. Mas, agora cheio do Espírito Santo, com ousadia, ele anuncia o Evangelho e anuncia a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. Continue. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Ou seja, não há salvação fora de Jesus. Nem Buda, nem Kardec, nem Confúcio, nem Moisés, nem Maomé, ninguém. Só em Jesus podemos ser salvos. Continue. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Veja, eles viram em Pedro e em João a mesma sabedoria que havia em Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ensina o que havemos de falar. Não é segundo a nossa sabedoria, mas é segundo a sabedoria que vem do alto. Continue. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ou seja, vocês acham isso certo? A quem nós devemos ouvir? A Deus que nos manda anunciar a Cristo ou a vocês que nos mandam não anunciar a Cristo? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Aleluia.
enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho, Jesus. Aleluia. Eu acho interessante o que eles pedem. Eles não pedem para que Deus julgue, para que Deus se vingue, nada disso. Senhor, simplesmente nos permita continuar anunciando a Jesus. E que enquanto nós estivermos anunciando a Jesus, o Senhor opere os sinais, os prodígios, as maravilhas. Tudo que queremos é pregar o nome de Cristo e ver o Senhor operar os sinais. Aleluia. Continue. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Veja, viviam como uma família, viviam em harmonia, em união. Será que nós conseguiremos aqui na terra fazer a mesma coisa? Infelizmente, o que mais a gente vê é briga e contenda entre irmãos, por causa de placa de ministério, ao invés de estarmos mais unidos em prol do Evangelho de Cristo. Continue. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja que coisa, enquanto hoje muitos correm para as igrejas em busca de ficarem ricos, essa não era a preocupação deles. A preocupação deles era que nenhum dos irmãos tivesse necessidade alguma, mas que todos fossem supridos das suas necessidades. É interessante a história desse Barnabé porque ele era levita. E os levitas não tinham herança. Você lembra disso? Lá em Levítico e ali Números, nós vamos ver que os levitas foram separados por Deus como sua possessão e eles não tinham parte nem herança. Eles habitavam em terras que eram das outras tribos de Israel que lhes eram cedidas para a moradia. Esse aqui, homem, Barnabé, provavelmente ganhou aquela herdade e ainda assim vendeu-a e depositou aos pés dos apóstolos todo o dinheiro, para que os apóstolos ali administrassem, trazendo o sustento comum da comunidade. Continue a leitura comigo. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa aqui. Eles não eram obrigados a fazer isso. Foi algo que naturalmente começou a acontecer. Os homens eram movidos pelo seu coração a fazer isso, não era uma ordenança. E esse Ananias vai ser movido pelo mesmo sentimento. Só que quando ele, juntamente com a sua esposa, vem ali o dinheiro da herdade, o que acontece? Satanás enche o coração deles, para que pensem, poxa, tanto dinheiro, e a gente vai dar nas mãos dos apóstolos, sabe de uma coisa? Vamos reter uma parte, a gente dá outra parte e ninguém vai ficar sabendo. Só que o que eles esquecem é que Deus vê e sabe tudo. Veja comigo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração
para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja, Ananias tinha a opção de não ter vendido a herdade, era dele. Ou ainda de ter vendido, ter retido uma parte, mas ter chegado ali para Pedro e ter dito: Pedro, vendi por tanto, vou ficar com tanto, porque eu quero, porque eu preciso, enfim, e está aqui um valor de oferta. E acabou. Mas não, ele mentiu em relação àquilo. Ele mentiu que aquele era o preço, ou seja, ele provavelmente chegou ali para Pedro dizendo: Pedro, vendi uma herdade, portanto, está aqui o dinheiro. Mentindo. E aqui nós temos que ter cuidado, porque ainda hoje tem muitas pessoas que fazem isso. Pegam ali a sua oferta, erguem para o céu e dizem: Senhor, aqui está o meu melhor. Ou então pegam o dízimo, erguem para o céu e dizem: Senhor, aqui está o dízimo. Quando vai ver, não é o dízimo realmente, e nem tampouco é o melhor da pessoa. Então a pessoa, quer queira, quer não, ela está mentindo para Deus. E a gente sabe que para Deus não tem como mentir. Deus sabe, Deus conhece. Continue. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E, levantando-se, os moços cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Veja, ela teve a oportunidade de contar a verdade, mas preferiu continuar na mentira. Volte. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e, levando-a para fora, a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Quando há harmonia entre aqueles que servem ao Senhor, união, amor entre si e temor do Senhor, próprio Deus vai acrescentando aqueles que hão de se salvar. Continue. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida.
E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Veja, mesmo em risco de prisão e de morte, eles continuavam anunciando o evangelho. A religiosidade, a inveja, o diabo queria os calar, mas eles com ousadia continuavam a pregar. Continue. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não o acharam na prisão, e voltando-lhe o anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ademoestamos nós apressadamente, que não ensinasseis neste nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Queriam lançar sobre eles o sangue de Jesus? Não, eles mesmos. Quando Pilatos disse que lavava as mãos, eles disseram que caia sobre nós o sangue dele. Eles mesmos eram culpados e pediram a culpa sobre as suas vidas. Continue. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E, ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberavam matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, veja que o apóstolo Paulo foi formado, estudou aos pés deste homem, Gamaliel, que era um fariseu muito importante e um erudito da palavra. Continue. Doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho, esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Palavras sábias de Gamaliel. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Ai, que vergonha! Vergonha! Talvez você diga, pastor, por que vergonha? Vergonha porque hoje qualquer afrontazinha, qualquer coisinha que o crente enfrenta, qualquer lutinha que o crente passa. Ah, Senhor, o Senhor não está vendo. Ah, tem aqueles que dizem assim, o que adianta estar indo para a igreja? O que adianta estar orando e estar passando essas lutas? Eles apanharam por estarem pregando o evangelho. E o que foi que eles fizeram? Se alegraram de terem sido achados dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. Que vergonha, vergonha até de mim mesmo, que muitas vezes não se alegra nas lutas, nas pelejas e nas dificuldades. Continue. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Veja, existe um motivo para a igreja ter os diáconos, os obreiros e aí por diante, para que possam auxiliar o pastor, para que o pastor ele possa justamente se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Ainda que eu, como pastor, busco fazer as coisas na igreja também, mas é lícito que o pastor se dedique à palavra e à oração, e que existam ali outras pessoas para se ocuparem das demais coisas na igreja, e esses são os diáconos, as diaconisas, e aí por diante. Continue. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até muitos dos sacerdotes começaram a se converter a Cristo, o evangelho começou a ser anunciado, Jerusalém começou a ser tomada pela pregação do evangelho, ainda em meio à perseguição. Continue. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Veja que da mesma forma que fizeram com Jesus, estão fazendo agora com Estevão, subornando pessoas para caluniarem. Jesus falou disso, que seríamos caluniados, e ainda hoje essas coisas acontecem. Continue.
e excitaram o povo, os anciãos e os escribas. Investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém, amados? Vamos ficar por aqui nessa história de Estevão, que é emocionante, mas ao mesmo tempo triste. Ele vai ser o primeiro mártir da igreja cristã. Mas vamos ficar por aqui. Amanhã voltaremos com mais leitura. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo. Se puder, ajude também com uma oferta que é através do Pix ou dos links na descrição. Me ajude a divulgar, a levar a palavra de Deus cada dia mais longe. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele. Viva Jesus!